Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como você está? Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Já falamos sobre o domingo, já falamos sobre a Quinta-feira Santa. Agora nós vamos falar sobre a Sexta-feira Santa, cheia de significados, cheia de controvérsias, mas vamos pedir ao Senhor que esteja diante de nós, fazendo-nos compreender a sua palavra, porque nós vamos fazer um cronograma rápido, mas para que você entenda o que aconteceu nesse dia da Sexta-feira Santa. E já vamos entrar no sábado de Aleluia também. Então, espere até o final. No final, eu quero orar ao Senhor por você. Amém? Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço, e você está em nosso canal. Meus queridos, a cruz não foi um acidente, foi uma substituição. Eu te pergunto, se Jesus tinha tanto poder assim, por que ele não desceu da cruz? Se Deus é amor, por que ele permitiu tamanha dor e principalmente com o filho dele que não tinha nada a ver com o pato? Um homem santo, ele nunca pecou. Meus amados, o que aconteceu ali não foi perda de controle, foi execução de um plano eterno. E esse plano envolvia eu e você. E há matrizes diferentes em diferentes religiões, denominações, mas todos convergimos que a salvação vem por Jesus Cristo. Uns escolhem viver da liturgia, uns escolhem viver venerando a cruz, venerando o sofrimento, fazendo com que as pessoas façam penitência nesse dia, fazendo com que as pessoas jejuem para sentir a dor que Jesus sentiu. Não, não é assim. A substituição penal de Jesus é isso que você tem que lembrar. A ênfase disso recai sobre uma justificação pela fé, que na verdade é alegria para o nosso coração. O foco da justificação pela fé é que Jesus satisfez a justiça de Deus, recebendo sobre si a ira que era devida ao homem. Isaías 53:5. Vai lá e lê. O véu rasgado é mais um momento de alegria nessa Sexta-feira Santa. Celebra-se o livre acesso ao Pai. Você entende o que significa o véu rasgado? Calma que a gente já vai para a cruz. Eu só estou falando para você a diferença entre religiões. O véu rasgado significa o livre acesso ao Pai. Existia o lugar santo, o lugar santo do santo no templo do Antigo Testamento. No lugar santo dos santos e no lugar santo existia uma cortina, um véu que separava esses dois lugares. E não se entrava no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois que ele tinha já oferecido sacrifícios pelos seus próprios pecados, ele ia lá dentro, ele ia representar o povo diante de Deus. Quando Jesus morreu, a palavra nos diz que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. De alto a baixo. O que isso quer dizer? Não foi alguém que foi lá embaixo, um pegou de um lado, um pegou do outro, fez um cortezinho e rasgou. Não, foi de alto a baixo, foi algo divino. Quando Jesus morreu, a mão, eu imagino isso, a própria mão de Deus rasgou aquele véu e disse: Agora, pelo meu filho, pelo sangue do meu filho, vocês têm acesso direto a mim. Você não precisa mais de intermediário, você não precisa que ninguém esteja levando as tuas orações, a não ser o Espírito Santo. Você não precisa de sacerdote intermediando a sua oração. Você, em Jesus, você tem livre acesso a Deus. Amém? Isso não é motivo de alegria? É sim. E isso não quer dizer que você não vá sentir, ou pensar, ou meditar a dor que Jesus passou naquela cruz. Mas isso é motivo de alegria. E é isso que nós comemoramos nessa Sexta-feira Santa. O livre acesso a Deus. O sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Jesus, além de salvar a humanidade inteira, ele deu livre acesso a Deus. Vamos para a nossa cronologia bíblica, então, para você entender essa Sexta-feira Santa. Esse dia, queridos, é o ápice da redenção. Aqui estão os marcos principais. Eu até pontuei aqui para você não se perder. Presta atenção. Se quiser, anote. Pega um caderninho e anote. O ponto 1.
O julgamento e a condenação. Isso aconteceu na sexta-feira de manhã cedo. Após passar a noite inteira, Jesus foi interrogado ilegalmente pelo Sinédrio. A noite inteira foi levado às autoridades romanas. Isso aconteceu de manhã cedo. E perante Pilatos, Jesus é acusado de sedição. Pilatos não encontra culpa em Jesus, mas ele, como um político, ele cede à pressão popular. Em João 18, 33 a 38, você pode ler bem direitinho. Existia um costume de uma vez por ano, bem na ocasião da Páscoa, se soltar um prisioneiro, como se fosse uma demonstração de piedade. Como Pilatos não encontrou nada que culpasse Jesus, e existia Barrabás ali, que era bem culpável, mandou chamar Barrabás, e eu acho que no coração dele, ele cria que o povo ia, não vamos soltar Barrabás, né? Vamos soltar Jesus, porque ele não fez tanta coisa assim. Mas foi bem o contrário. A multidão escolhe libertar um assassino, Barrabás, em vez de Jesus. Mateus 27, 21. Aconteceu também a flagelação de Jesus. Ele é brutalmente chicoteado, coroado de espinhos, zombado pelos soldados romanos. Lá em João 19, 1 a 3, você pode ver isso bem direitinho. Depois inicia-se a Via Dolorosa, no meio da manhã. Sim, isso tudo foi de manhã. Carregando aquela cruz pesada, Jesus saiu carregando a trave da cruz. Simão de Cirene, chamado Simão Cirineu, porque ele era de um lugar chamado Cirene, é forçado a ajudá-lo. O caminho que Jesus fez. Nesse caminho, Jesus fala às mulheres de Jerusalém, alertando sobre os dias difíceis que viriam. Lucas 23, 27 a 31. Aí acontece a crucificação. Mais ou menos entre 9 às 15 horas foi o período da crucificação de Jesus. 9 às 15 horas. 10, 11, 12, 1, 2, 3. 6 horas de agonia. Ele é levado ao Gólgota, lugar chamado Caveira. Ele é crucificado entre dois malfeitores. Marcos 15, 22 a 27. As 7 palavras no madeiro. Jesus pronuncia frases que resumem a sua missão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Lucas 23, 34. No 2, a segunda frase é: Hoje estarás comigo no paraíso. Ele estava morrendo e lá ele demonstrou o amor de Deus a um daqueles ladrões que se arrependeu. A terceira frase é: Mulher, eis aí o teu filho. João 19, 26. Frase essa que é muito mal interpretada, mas não vamos nos prender a isso. Frase 4. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Frase 5. Tenho sede. João 19, 28. Foi quando eles colocaram a esponja com vinagre na boca de Jesus. Frase 6. Está consumado. João 19, 30. Frase 7. Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Queridos, essa frase 6, está consumado, Jesus, no seu original, ele falou uma palavra chamada tetelestai, que é uma palavra que se aplica a pagamento de dívida. Jesus falou: a dívida está paga, está completamente paga, terminou, está consumado. A morte de Jesus foi um fenômeno às 15 horas. A Bíblia diz que as trevas tomaram conta no meio do dia. Às 3 da tarde houve trevas sobre toda a terra. Mateus 27, 45. O véu e a terra, no momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Já falamos disso. Parece que foi o dedo de Deus dizendo: acabou. Agora vocês têm acesso a mim através do meu filho. A terra tremeu, as rochas se partiram. Era a manifestação da natureza por causa da morte do Criador. Mateus 27, 51. A confissão do centurião que estava ali do lado, o soldado romano, vendo como Jesus morreu, ele exclamou: verdadeiramente este era filho de Deus. Mateus 27, 54. Ah, queridos, que momento glorioso, triste, doloroso,
mas glorioso. O sepultamento de Jesus foi no final da tarde. O lado dele foi transpassado para garantir a morte. Um soldado fura o lado dele, o lado de Jesus, com uma lança, e ali sai água e sangue. João 19:34. José de Arimateia era o dono do túmulo. Nicodemos pede o corpo de Jesus e o sepultam em um túmulo novo cavado na rocha. João 19:38-42. Sexta-feira Santa. Porque chamamos de santa ou boa, né? Em inglês chama-se até de Good Friday. Uma sexta-feira marcada por tanta tortura, por tanta injustiça. A resposta está na palavra grega tetelestai, está consumado. Este era um termo usado no comércio antigo para dizer que uma dívida fora paga por completo. A cruz revela a gravidade do pecado que exigiu a morte do Criador e a imensidão do amor dele, que aceitou morrer pela criatura. A cruz, queridos, nos obriga a sair de uma neutralidade que nós gostamos de estar. Se Deus morreu por nossos pecados, o pecado não pode ser mais algo leve nas nossas vidas. A Sexta-feira Santa é o dia em que o silêncio de Deus fala mais alto que qualquer sermão. Ele preferiu morrer a viver sem você. Olha que coisa mais linda. Uma verdade que me faz chorar. Ele preferiu morrer a viver sem mim, a viver sem você. Oh, Deus amado, Deus maravilhoso. Aí chega o sábado, gente. Sábado de aleluia. Resumindo para você, sabe o que foi o sábado? Sábado foi o dia do silêncio de Deus. Sábado foi o dia em que a fé foi testada. Sábado foi o dia em que você achava que nada mais ia acontecer. O que eu faço da vida agora? Certamente os discípulos se perguntaram. E agora? O que nós vamos fazer? E enquanto uns diziam, mas ele falou que era para esperar ele ressurgir, que ele ia ressuscitar, e os outros talvez pensaram assim, será? E agora? O que nós vamos fazer? Ah, meus amigos, a cruz não foi o fim de Jesus, foi o fim da dívida que me prendia ao pecado e à morte. Morte eterna, separação eterna. O sábado de aleluia é o silêncio de Deus. No sábado nada acontece. No sábado nenhum milagre, nenhuma resposta, nenhuma manifestação. Depois da cruz só restou o silêncio. O corpo está no túmulo. A pedra está selada. Os discípulos estão com medo. Mateus 27, 59-60. Teologicamente, esse sábado é um pouco desconfortável, porque ele não tem ação visível, mas tem ação. Aqui está o ponto. Deus está operando fora do campo visível. Em 1 Pedro 3, 18-19, a palavra diz assim: Cristo morto na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse texto é bem debatido e nós não vamos entrar nessa questão, mas revela algo muito importante: a obra de Cristo não terminou na cruz. Há atividades no mundo espiritual, mesmo no silêncio visível da cruz, do túmulo. O problema do sábado é que ele confronta a nossa fé. Você só crê quando vê ou você permanece crendo quando tudo está em silêncio? Porque a Sexta-feira Santa prova a sua entrega, o sábado prova a sua fé. Muitos desistem no sábado porque não entendem o processo. Eu vou te explicar o que é o sábado na vida do cristão. Todo cristão vive um sábado. É o dia que você ora, ora, ora e não vê resposta. É o dia que você crê, mas não vê movimento. É o dia que você espera, mas tudo parece parado. E eu vou te falar uma verdade: o silêncio de Deus não é abandono, é preparação. O túmulo não é o final, é o intervalo entre a morte e o milagre. Glória a Deus. É como plantar uma semente, você enterra, você cobre de terra, por dias nada parece estar acontecendo, mas embaixo da terra já começou a agir, a vida já começou. Foi isso que aconteceu. Então, glória a Deus, no silêncio, Deus trabalha. No silêncio, Ele quer ver a tua persistência. O sábado é silêncio, mas é preparação para o grande milagre da ressurreição. Glória a Deus. Vamos orar? Eu quero orar por você.
Se você ainda não fez essa decisão por Jesus na sua vida, se você ainda não levou a sério esse dia, não adianta você apenas não comer carne. Quer comer carne, coma. Não quer comer carne, não coma. Deus quer saber do teu coração. Deus não quer que você escandalize ninguém. Então, se existe alguém perto de você que acha que é um escândalo você comer carne nesse dia, não coma. Não coma. Não escandalize. Mas se você não vai mexer com a fé de ninguém, agravar ninguém, escandalizar ninguém, esteja livre em Cristo para comer o que você quiser, porque para nós a Semana Santa são todas as semanas. Nós só relembramos essa passagem da vida e morte de Cristo nesse período. É como o nascimento de Jesus no Natal. Ele não nasceu exatamente naquela data, mas é uma data que nós escolhemos para relembrar, entendeu? Então, faça tudo com fé, mas em amor pelo seu próximo. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós estamos diante da tua presença e nós te amamos, Senhor. Nós entendemos o teu sacrifício, as horas de dor que o Senhor passou e como aconteceu todos os milagres. Ah, Senhor, nós temos que agradecer porque o véu do santuário se rasgou. E agora nós não precisamos, Senhor, de título de igreja. Não precisamos de sacerdotes, nós somos esse sacerdote. A Bíblia diz que depois que o Senhor estipulou que em ti nós poderíamos adorar em qualquer lugar e não só no templo. Nós poderíamos orar em qualquer lugar desde que fosse em espírito e em verdade. Nós poderíamos te louvar e te agradecer independente da situação, porque tu és o Deus Senhor Todo-Poderoso. Nós queremos entregar nossa vida a ti, Senhor, porque nós cremos no teu sacrifício na cruz. Eu peço por essa pessoa que está escutando, Senhor, esse estudo e que está, Senhor, entregando agora a vida dele a Jesus, ao Senhor. Eu peço, Espírito Santo, faça morada. Escreva o seu nome no livro da vida, porque o próximo vídeo vai nos falar e nos esclarecer da gloriosa ressurreição de Jesus. O que aconteceu no domingo? O domingo glorioso da ressurreição. Eu te peço, Senhor, fique conosco. Continue trabalhando na nossa vida. Senhor, nós somos teus filhos, tu és o nosso Deus. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz.